Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente na companhia de todos os amigos para nós mais uma vez estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão magnífica que Kardec nos legou, que é tão importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. É assim um tesouro, um verdadeiro tesouro. E nós vamos dar então continuidade a esse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece aqui todos os domingos. E nós estamos hoje no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e nós vamos nos debruçar sobre o item 8, que fala de obediência e resignação. É um estudo muito interessante e espero que todos aproveitem bastante, que esse material sirva de bastante reflexão para todos nós, porque é um assunto, assim, muito, muito importante para a gente, para que a gente possa, enfim, refletir, fazer o nosso melhoramento íntimo, né, o nosso trabalho de reforma íntima, que é tão importante para todos nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Sem mais delongas, eu vou passar o texto, que hoje não é tão longo, acho que dá tempo da gente ler, e é sempre bom beber da fonte, né? Beber de Kardec, para a gente ver o que ele escreveu a respeito do tema. Na verdade, essa mensagem é uma instrução dos espíritos, então, na verdade, não foi Kardec quem escreveu, mas ele trouxe, ele elegeu essa mensagem para ser lida por nós. Então, vamos logo para a mensagem. Eu vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, nós estamos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 8, então, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látago e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Essa mensagem é do Espírito Lázaro, é de Paris, 1863. Vejam que a lição, ela é até que curtinha,
Mas, como toda mensagem dos espíritos, é riquíssima, é riquíssima. Se fosse para a gente realmente tirar o sentido dessa lição, nós poderíamos fazer um seminário, porque dá asa a muita conversa, a muita discussão, a muito estudo. Então, nós vamos tentar, evidentemente, sem o intuito de é, encerrar com o tema, né, de tratar de tudo que a gente poderia tratar a respeito do tema, mas nós vamos tentar nos debruçar sobre ele, falar o máximo possível. E eu até queria deixar assim, consignado aqui, né? E não quer dizer que a gente tenha facilidade não para falar de todo o tema. Às vezes o texto é curto, mas é um texto com um conteúdo até difícil, de difícil compreensão. Eu tive até uma certa dificuldade para extrair o que tanto eu poderia comentar desse tema. E então tudo que eu vou trazer aqui é fruto do meu estudo. Não sou uma mente brilhante, né, que veio aqui com conhecimento de tudo isso para falar. Nós estamos estudando juntos. Eu sou uma estudiosa, então eu fui beber de outros autores, eu fui estudar o assunto, ver o que outros oradores falaram sobre o assunto, para que eu pudesse entender melhor a lição, e é isso que a gente deve fazer, todos nós, toda vez que a gente lê um texto. Vejam que as parábolas de Jesus, por exemplo, eram curtinhas, algo assim que, né, até simples, uma historinha, mas o quanta coisa, quanto a gente tem estudado até hoje, e como dá aso para inúmeros ensinamentos, inúmeros aprendizados e divagações, né, para que a gente poderia filosofar muito em cima de uma só parábola. E o mesmo se dá com essa mensagem de hoje, que ela é curta, mas é uma mensagem bem complexa, traz muito conteúdo. Então, nós vamos tentar. Bom, primeiro ele fala ali, né, eu vou de trás para frente. Né? O Espírito ele vem falar da nossa época, né? Da nossa época, que a gente até que evoluiu no intelecto, mas que a gente tem ainda, a gente está atrasado ainda na nossa evolução moral. Então, a maioria das pessoas aqui no nosso planeta hoje, a gente até tem, a gente vê, olha o quanto progresso que a gente já fez na área da tecnologia, na área das ciências, na área da medicina, né? Nós temos aqui a internet, estamos falando hoje de um modo virtual, né? Nos utilizando de uma ferramenta que liga uma pessoa aqui do Brasil com uma pessoa do outro lado do orbe, né? Lá no Japão pode estar nos ouvindo. Talvez eu dê boa noite aqui, alguém possa estar assistindo de dia em outro lugar do planeta. Então, nós evoluímos bastante nessa área. Claro que ainda tem muita coisa para a gente evoluir. Mas nós estamos atrasados, se comparar o tanto que a gente evoluiu intelectualmente, a gente está atrasado na nossa evolução moral, né? E é perigoso quando se tem muito conhecimento intelectual, né? Que a asa do conhecimento cresceu bastante, mas a asa do sentimento, a asa da, da, da moralidade ainda é deficiente. Porque aí a gente vê as pessoas usando a inteligência para o mal. Nós vemos muitas pessoas, né, inteligentíssimas e construindo bombas nucleares, ao invés, né, utilizando ali de algo que podia ser utilizado para radiografia, para o raio-x, né, a mesma ferramenta, mas para algo ruim. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós estamos num planeta de provas e expiações, certo? E, então, natural que nessa faixa, nesse nosso nível evolutivo, todos nós nos encontramos, a maioria de nós, pelo menos, que existem, claro, os espíritos missionários, estamos nessa condição ainda de espíritos deficientes, espíritos ainda procurando melhorar as suas virtudes, né? Obter mais virtudes e vencer os nossos vícios, vencer as nossas dificuldades, né? Na área da moralidade. E o natural de um planeta, então, de provas e expiações é esse: espíritos nessa faixa evolutiva que precisam melhorar, ainda estão falhando muito na área da moralidade e que, por isso, têm um passado ainda de erros, de crimes, né? De, enfim, que a gente causou muitas dores e que hoje nós temos que expiar. Por isso que o nosso planeta é chamado um planeta de provas e expiações. Provas todos os espíritos passam.
né? Menos os espíritos angélicos, já que nem necessitam da prova. Mas a prova é aquilo que nos leva para o futuro. A gente vencendo, a gente adianta a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. A prova, ela vem para testar, né, as nossas qualidades. Como uma prova na escola, já posso passar para a segunda fase? Agora, o difícil é que as nossas provas geralmente vêm acompanhadas de expiação. E a expiação já é consequência do nosso passado delituoso. A gente precisa aprender com os nossos erros. A gente precisa pagar as nossas dívidas, reparar os erros que nós praticamos. E aí, geralmente, a gente tem que se colocar no lugar daquele que a gente feriu, sentir as dores que nós fizemos outras pessoas sentirem, para que a gente possa também aprender. A finalidade sempre é o aprendizado, sempre é o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Bom, mas então, dito tudo isso, né? Essa é uma introdução para dizer que nós, é natural que a gente espere que no nosso planeta, um planeta no nosso nível, do nosso nível evolutivo, a gente vá se deparar com dor, com sofrimento, com injustiças, porque todos nós ainda somos deficientes na área da moralidade. Nós estamos convivendo entre pessoas todas com vícios morais. Com vícios morais, nós estamos convivendo entre pessoas orgulhosas, vaidosas, invejosas, né, que se iram com facilidade, que perdem a paciência. E esse choque é natural que traga dor, que traga discórdia, que traga animosidade. Então, viver num planeta assim, por si só, é difícil. É difícil. E muito mais difícil é quando nós precisamos reparar erros do pretérito. Nós vamos ter que enfim, nos defrontar, né, enfrentar algumas dificuldades maiores que são decorrentes dos erros que nós já praticamos. Então, é natural que a gente espere sofrimento e dor no nosso planeta. A felicidade plena não é desse mundo. Não é desse mundo. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, é uma passagem transitória para que a gente possa, nos melhorando, alçar a mundos maiores, a mundos melhores, a mundos ditosos, a mundos mais felizes. Aqui, nós temos um corpo de carne densa, doença ainda existe, nós todos vamos passar pelo processo do envelhecimento, da doença, da perda de entes queridos, né? Fora a animosidade, enfim, a convivência com as injustiças que são decorrentes também dos nossos vícios morais, né? Do choque dos vícios morais de uns para com os outros. Então, isso é esperado já no nosso nível evolutivo. Nós temos que esperar por isso, né? E só que a gente se pensar qual a minha vontade é que eu seja feliz, a minha vontade é que eu não passe pela dor, a minha vontade é que eu não sofra, a minha vontade é que eu não tenha doença, minha vontade é que eu seja bela, que eu não tenha dificuldades materiais, essa é a minha vontade. Mas a realidade ela não vai se apresentar de acordo com a nossa vontade. Vai existir, então, o choque entre o nosso desejo e a realidade que vai se apresentar para nós, para todos nós. Às vezes a gente vai ver alguém, não, mas aquela pessoa nasceu em berço de ouro, ela tem de tudo, ela tem a saúde plena, tem recursos materiais de sobra, é bela, ela está em melhores condições que eu. Todas as pessoas, uma hora ou outra, está ali, está bela, está rica e tudo mais. Se a gente conhecer essa pessoa a fundo, vai ver que ela tem dentro de si motivos para a infelicidade. Todos. Todos nós não conhecemos o íntimo de cada um, quais são as dores de cada um, mas todos têm a sua cruz para carregar. E todos, uma hora ou outra, vai se defrontar com a perda, com a doença, não é? Porque isso é natural do nosso corpo físico, é natural do planeta em que nós vivemos, em que ainda existe a doença, né? A morte do corpo físico, a desencarnação. Então, isso vai acontecer para todos. Não existe aquele que está mais afortunado. Pode estar transitoriamente, transitoriamente, mas todos têm motivo para seu sofrimento, tem as suas razões ali para enfrentar, de enfrentamento.
né? A nossa vida num planeta de provas e expiações é essa. Todos estão sendo provados de alguma maneira ou expiando em em algum nível, né, maior ou menor. Então, nós estamos aqui em construção. Essa é a finalidade de reencarnar num planeta de provas e expiações. É construir o nosso espírito, né? Adquirir virtudes que nos permitam viver em mundos mais felizes, vencer as nossas más inclinações. E é aí que o tema de hoje é tão importante. A obediência e a resignação são duas ferramentas importantíssimas para a gente, então, fazer esse exercício que nos foi oportunizado, nos fazendo reencarnar na Terra. Para que a gente aprenda, então, todas as lições que nós viemos aqui para aprender, é importantíssimo que nós, então, tenhamos essas duas ferramentas em mãos: obediência e resiliência. Sem isso, sem a resignação e sem a obediência, é impossível que a gente consiga fazer esse salto, que a gente consiga fazer essa construção de virtudes dentro de nós, que a gente consiga vencer os nossos vícios e, enfim, conseguir alcançar o objetivo da nossa própria encarnação. Se a gente não conseguir vencer, o que vai acontecer? Nós vamos continuar encarnando em mundos de provas e expiações, indefinidamente, como temos feito há milhares e milhares de anos, reencarnando aqui no planeta de provas e expiações. O mundo vai mudar, o mundo vai melhorar, o mundo vai alcançar um outro patamar, um planeta regenerado, e aqueles que não se melhorarem intimamente vão ser convidados a se retirar e vão mudar para outro planeta de provas e expiações. Então, para que a gente possa sair dessa existência, depois dessa reencarnação, no momento da desencarnação, como um espírito liberto, a gente ter a grata satisfação de ver, oi, que maravilha, venci, venci a prova, venci a expiação, passei de nível, né? Nós precisamos começar já, trabalhar, suor e lágrima, né? Chico já dizia que não tem como evoluir sem desidratar, é suor e lágrima. Então, nós estejamos preparados. É um período curto, um período de transição, só que a gente passa aqui encarnado, e nós viemos para isso. Essa é a função da reencarnação. Então, a gente não pode fugir da luta. Nós não podemos fugir da luta e temos que iniciar já, né? Então, vamos lá falar, né, um pouquinho desses dois instrumentos, né? Primeiro, eles falaram ali, então, da questão da obediência, né? Questão da obediência, a gente pode trazer, pensar, né? Não, eu vou olhar no dicionário, qual que é o significado de obediência. E eu até fiz isso, tá? Eu trouxe aqui para a gente o significado de obediência segundo o dicionário. Então, obediência é a ação ou efeito de obedecer, ceder, cumprir, seguir, submeter-se à vontade de alguém, cumprir uma ordem, aceitar uma determinação, respeitar uma lei ou mandato, respeitar um superior ou pessoa mais velha. Mesmo segundo o dicionário, né, a obediência está muito relacionada à ordem de alguém, à ordem de uma terceira pessoa. Alguém ordena, eu obedeço. Eu obedeço sem questionar. Isso é ser obediente, segundo o dicionário. É alguém mais velho, me deu uma ordem, obedeço. É alguém, um superior hierárquico, né? E me deu uma ordem, eu cumpro. Eu não questiono. Eu não reflito se aquela ordem é boa ou não é boa, se é justa ou se é injusta. Eu cumpro. Isso é obediência segundo o dicionário. Mas aí o Lázaro ele veio dizer que para o Espiritismo o significado de obediência é um pouco diferente. Ele até diz ali, né, que para nós, né, a gente tem erroneamente é, entendido a obediência como negação da vontade, que é isso que a gente falou, negação da vontade. Eu nem penso, não estou querendo fazer isso, mas me mandou, eu obedeço. Mas não.
Para o Espiritismo, ela é o consentimento da razão. Então, é quando a razão diz sim, a razão diz sim, aí eu obedeço. É obedecer à razão. Nós já estamos nesse patamar. Ele mesmo diz que intelectualmente nós já estamos, já progredimos bastante. Só que muitas vezes a gente fala, então é lógico, segundo a razão eu concordo, eu compro. Se eu não concordo, eu descumpro. Usando a razão, eu reflito, concordei, compro. Não concordo, não compro. Na teoria, sim. Na teoria é óbvio até. Mas na prática a gente não faz isso. Muitas coisas a gente já sabe avaliar, a gente faz avaliação, isso está errado, isso não é bom, né? Por exemplo, fumar não é bom, eu sei que vai fazer mal para a minha saúde, mas, mesmo assim, a minha razão diz não fume, mas a minha vontade diz fume. Eu vou lá e faço o quê? Fumo. Então, a minha vontade está dissociada ainda da razão. Eu sei que comer muita noite é ruim, vai me dar má indigestão, não vou dormir bem. Mas a minha vontade é de comer. Eu vou lá e como, desobedecendo a razão. Eu tenho um problema. Eu sei que eu não devo me meter com alguém, com uma outra pessoa casada. Eu sei que eu não devo destruir lar de outra pessoa. Eu sei, minha razão já me diz isso. Eu vou destruir um projeto reencarnatório de uma família, eu vou me meter onde eu não devo, eu vou trazer diversos, é, enfim, uma bagagem para que eu vou ter que depois reparar muitas coisas, muitos erros mais. A minha vontade diz, eu quero, né? E aí eu faço o que está errado. Minha vontade diz, né? Eu quero mais dinheiro. A razão diz, não é certo passar por cima dos outros para obter esse dinheiro de uma forma desleal, uma forma desonesta. A vontade às vezes fala mais alto e não cumpre o que a razão me disse. Então, é a razão de muitos males. Mas a obediência aqui, então, que fique bem clara, é obedecer à nossa razão. E por incrível que pareça, a gente ainda não faz isso. Não é nem obedecer à ordem alheia, é obedecer à própria razão. E aí que o Espiritismo, ele traz, né, essa doutrina traz, então, essa ideia da fé raciocinada, não mais da fé cega, como muitas outras doutrinas religiosas traziam. Não creia, creia e pronto, acabou. É isso e pronto, acabou. Não, o Espiritismo ele vem nos trazer cabedal de informações. Ele nos dá informações e pede, estude, ilumine a razão, estude. Você precisa, é uma coisa muito importante. Os espíritos puros, eles não são feitos só de moralidade, de sentimento. Eles também são evoluídos intelectualmente. A asa do conhecimento tem sim que crescer. As duas têm que crescer. Quem tem só sentimento, mas não tem conhecimento, ajuda muito pouco. Né? Imagine que alguém passa mal aqui do meu lado. Eu quero muito ajudar, mas não tenho nenhum conhecimento de primeiros socorros, nenhum conhecimento de medicina, nenhum conhecimento de nada. Ajudo muito pouco. Aquele que sabe muito, tem todos esses conhecimentos, mas não tem vontade de ajudar, não tem empatia, também ajuda pouco. Então, nós precisamos das duas coisas, é sentimento e intelecto. E por isso, então, que o Espiritismo vem nos convocar ao estudo, por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos estudando, para que a gente tenha mais informações, para que a gente possa fazer escolhas mais corretas. De princípio, muitas vezes, a vontade vai estar divorciada da razão. E a gente tem que vencer a vontade para que a gente faça a escolha conforme a razão. A gente precisa vencer
as nossas más inclinações, são as paixões desgovernadas, a vontade ainda indisciplinada. E com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai fazendo essas escolhas acertadas, ainda a contragosto, ainda sentindo dificuldade. Ai, queria tanto comer mais, mas eu sei que isso faz mal, não vou comer. Ai, eu queria tanto beber até cair, mas eu não vou, hoje eu vou para o centro, não estava com vontade de ir para outro lugar, para uma reunião, mas hoje eu vou para o centro. A gente vai vencendo por enquanto ainda, fazendo coisas que ainda não são seguindo a razão, ainda nem sempre está na nossa vontade. Mas a gente vai disciplinando a vontade até que uma hora ela passa a coincidir. Isso está também lá no livro dos Espíritos. Né? O Kardec pergunta: tem mais valor, né, aquele que precisa vencer a sua má inclinação para fazer o que é correto, do que aquele que já faz sem nenhuma dificuldade? E os espíritos, mais ou menos isso eu estou falando com as minhas palavras, os espíritos respondem que não, que esses espíritos que fazem o que é certo sem dificuldade alguma, é porque já venceram a primeira fase. Eles venceram, eles se esforçaram para se disciplinar até que fazer o bem se tornou automático. E é isso que nós temos que fazer. No começo é suor, é exercício. Então, a obediência é isso. Não é tão simples. A gente precisa ter um cabedal de informações, então estudar cada vez mais para que a gente possa distinguir o certo do errado, o bom do mal, o justo do injusto, e mais, porque nem sempre a nossa vontade vai coincidir com o que é o bom, o justo e com o que é o melhor. Então a gente vai ter que vencer também essa fase, a vontade, para fazer o que é correto, ainda que aquilo não corresponda à nossa vontade. Olha que interessante. Isso é que é a obediência, então. Não é uma ferramenta importantíssima para quem quer vencer suas más inclinações, para quem quer progredir moralmente, para quem quer se tornar um espírito mais evoluído, que possa, então, né, conviver com espíritos também mais evoluídos, num planeta ditoso, num planeta em que as pessoas são melhores, em que as pessoas, os seres, não tem mais inveja, orgulho, vaidade, é muito mais fácil de conviver, onde os corpos são mais sutis, não há doença, né? A vida passa de uma maneira mais leve, com menos dores, com menos expiações, provas continuam, mas às vezes menos expiações, menos dor, menos sofrimento. Né? Então nós precisamos vencer. Kardec disse que reconhece-se o bom espírita pela transformação moral que ele promove, pelos esforços verdadeiros que ele faz para vencer suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. Ele se esforça. Não é o perfeito, não é aquele que sabe, que decorou todo o livro dos Espíritos, que decorou todas as lições ali do Evangelho segundo o Espiritismo, mas aquele que realmente pratica as lições que ele aprende, ainda que por enquanto com dificuldade, arrastado contra a sua vontade, mas já vence. Já vence. Paulo de Tarso também teve a oportunidade de dizer isso, né? Que ele ainda não fazia todo o bem que ele queria e ainda fazia o mal que ele não queria mais fazer. Né? Ele ainda sentia um espinho na carne. Mas ao final da vida, da missão dele, o discurso dele já era outro. Ele já dizia que não era mais ele que vivia, mas Cristo que vivia nele, que ele venceu, né? Que o bom combate venceu o mundo. E é isso que nós temos que fazer, né? Nos esforçar para vencer, então, essas más inclinações, a vontade que ainda está indisciplinada, que nem sempre corresponde com a nossa razão, para dizer sim à razão e obedecer à razão. Não é obedecer alguém, não é obedecer o outro que está nos dando uma ordem, é obedecer a própria razão, e isso é dificílimo. Aí vem até uma outra reflexão que a gente pode fazer com relação à educação dos nossos filhos, dos nossos pupilos, né? Dos alunos, enfim, para quem é professor.
E muitas vezes a gente erra, a gente educa pelo medo, educa com ameaça, educa com ou com premiação. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar um prêmio, vou te dar um presente. Ou olha, se você fizer isso, você vai ficar de castigo, é ameaça. Né? Se você não fizer isso, vai apanhar. É o medo. E aí ele está sendo obediente? Não está, porque ele não está obedecendo à razão. Ele não está treinando a obedecer à razão. Ele está obedecendo cegamente. E a nossa fé é raciocinada. A gente tem que aprender, ensinar os pequeninos a raciocinar, a refletir, a seguir o que é o correto, segundo a razão. A gente tem que dizer, argumentar, aprender, dá mais trabalho, mais fácil falar, olha, se você fizer isso, vai apanhar. Do que dizer, olha, se você colocar o dedinho na tomada, sabe o que acontece? Dói. Você sabe o que é dor, porque você já caiu de bicicleta, você já se machucou, você já cortou a perninha. Isso é dor. Então, ali vai ter uma descarga elétrica que vai te dar dor, você vai sentir dor. E pode até, dependendo da descarga elétrica, ocasionar morte. Você sabe o que é morte? Vamos explicar o que é morte. É mais difícil, mas a gente explica, explica até que ele se convença. Olha, aquilo é errado, eu não vou fazer. Então, é mais difícil, mas a gente precisa ensinar que a razão deve ser o guia. É a razão que deve ser o nosso guia, né? E eu tô aqui ó, com as minhas anotaçõezinhas para a gente eu ver, né, se alguma coisa eu deixei de falar do que eu gostaria. É isso, né? Acho que é isso. Aí a gente já pode passar então para que é resignação. Eu trouxe aqui também, anotadinho aqui, o significado do dicionário do que é resignação. Resignação, segundo o dicionário, é desistir de alguma coisa, geralmente em favor de outra. Aceitar pacientemente o que se apresenta ou acontece, submeter-se à vontade divina. Então, assim, para o dicionário, é basicamente aquele que aceita sofrimento, que aceita dor, que aceita. É uma aceitação, porque você não tem outra saída. Você tem que aceitar, não tem outra opção. Né? Vem uma doença, tem como dizer, ah, não quero? Não, você tem que aceitar. Mas, segundo o dicionário, é uma aceitação sofrida. Né? Você aceita que não tem outra opção. Você submete-se simplesmente, mas é uma submissão triste. E nós estamos falando de uma virtude, a virtude, segundo Cosme Massi, que foi o orador espírita aqui que eu mais me inspirei para trazer a reflexão de hoje. Ele trouxe assim, algo bem pedagógico, assim, explicou bem direitinho. Ele diz que a virtude sempre tem que ser alegre. Tudo que é virtude tem que ser alegre. Né? A virtude não se compreende uma virtude triste, uma virtude pesarosa. Tem que ser acompanhado de alegria, de satisfação. A pessoa virtuosa tem que ser uma pessoa alegre. Então, para o Espiritismo, né, segundo o texto aí a instrução do Espírito Lázaro, a resignação ela não é a negação do sentimento, mas o consentimento do coração. Então, lá na obediência era o consentimento da razão, dizer sim para a razão. E aqui é quando o coração diz sim. Então, o primeiro aspecto, né, para a gente ser resignado também faz parte do entendimento. Quando a gente tem um entendimento dos motivos da razão, do sofrimento, do motivo da dor, e o Espiritismo faz muito isso, por isso que é uma doutrina consoladora, a gente compreende. O entendimento é a primeira chave desse processo. Quando a gente compreende, é mais fácil. Com o entendimento, é mais fácil a gente não se desesperar, a gente não se entregar à desesperação, àquela dor, à revolta, porque a gente já compreende o motivo das coisas, a gente compreende que o que a gente passa aqui tem razão, que é passageiro, que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento, que tudo tem um tempo na Terra, que a dor também vai passar, que a dor vai acabar, vai ficar mais fácil. Vai doer? Vai continuar doendo. Doença dói, é ruim. Perder alguém vai continuar sendo doloroso. Mas a gente não se entrega à desesperação. A gente não precisa perder a alegria de viver, certo?
Uma unha encravada dói, não vai deixar de doer, porque eu entendo que tem alguém que não tem a perna. A minha unha encravada vai continuar doendo. Mas a compreensão faz com que a gente passe por ela. Ah, tá doendo, mas tudo bem. Eu ainda estou com saúde, é, de modo global. Ou, olha, eu ainda tenho mais do que muita gente. Esse planeta realmente é um planeta difícil. Eu ainda estou numa boa situação se comparado com outras pessoas. Isso é passageiro. Logo isso vai melhorar, né? Mas eu conto aqui com o auxílio de muitos amigos que me ajudam a passar por isso. É ver o lado bom das coisas, né? Compreender e o coração dizer assim: eu vou passar por isso, eu vou passar bem, porque eu tenho que passar, eu vou passar, mas eu vou passar com alegria. Essa é a lição. E acho que é mais difícil ainda, né? A obediência também é difícil, a gente viu que é difícil, né, na prática. Mas a resignação ainda é mais difícil, passar pelas coisas com alegria, sem resmungar. A gente resmunga muito, nós resmungamos demais, a gente passa, tudo bem. Ah, mas reclamando, reclamando, se arrastando, querendo, né, nos fazendo de vítima, né? A gente deixa todo mundo desconfortável à nossa volta. Não basta a gente estar ruim, a gente quer trazer todo mundo para viver a dor junto com a gente, né? Faz parte, a gente é muito assim ainda. Difícil a pessoa que, ó, não vou transparecer que eu estou com dor de cabeça hoje, não vou contar para ninguém, vou passar com um sorriso no rosto, não quero deixar a vida de ninguém mais amarga. É difícil, né? É difícil. Então a resignação é isso, o coração tem que dizer sim alegremente. Alegremente, reconhecer que dói, que a gente precisa passar por aquilo, mas dando graças em tudo, como disse também Paulo, em tudo dai graças. E a gente tem tantos exemplos lindos de resignação, né? Um exemplo que todo mundo conhece é Chico Xavier. Chico Xavier, no fim da vida, vivia arrastadinho, com dores terríveis de angina, já mal enxergava, né? Tinha problemas graves da vista e psicografava com aquela vista dolorida. Atendia quantas pessoas assim ainda mal conseguiam ficar de pé no fim da vida ali, sem reclamar, sem reclamar. Se fosse para reclamar, ele não aparecia, né? Ele aparecia para trazer alegria para as pessoas. Para trazer dor, não, se recusava, né? Que ele sempre dizia, né? O sentimento até pode estar aqui dentro, mas para os outros a cara tem que estar alegre, né? O sorriso no rosto é primordial. Sabe aquela pessoa que a gente encontra e fala, tá tudo bem? A pessoa já começa, tá. Nossa, a gente foge dessa pessoa. Enquanto que tem pessoas que a gente sabe que passam por provações horríveis, provações dolorosas, que estão ali realmente arrastados. E a gente pergunta como é que está a vida. Ah, a vida está bem, está tudo ótimo, está maravilhoso, Deus está comigo. Olha que pessoa agradável da gente passar, né? Da gente estar do lado. Quantas coisas que a energia boa que essas pessoas transmitem. Temos um outro exemplo maravilhoso que é Jerônimo Mendonça. Quem não conhece Jerônimo Mendonça, por favor, saia daqui e entre no YouTube e coloque lá Jerônimo Mendonça. Tem até hoje palestras dele, né? Ele era conhecido como o gigante deitado. A história dele é incrível. Ele era um homem, né? Eu não conhecia ele antes, né? Do que ele se apresentou como orador espírita. Então, eu não conheço, mas é ele próprio contando. Ele era um homão, que ele era lindo, ele era grande, forte. E ele se olhava no espelho todos os dias e dizia: Ê, Tarzan! Batia no peito, fazia o barulho do Tarzan para ele próprio, sabe? É vaidoso, né? E um certo dia ele foi numa casa espírita, levado por não sei quem, sabe aqueles convites que, né, a gente acha coincidência, e chegando lá, né, enfim, do meio dos trabalhos, surge uma mensagem bem estranha. Um espírito, né, um médium, trouxe uma mensagem, ele até teve assim, um pouco de receio de passar a mensagem. Ele falou, gente, será que esse espírito é um espírito zombeteiro? Porque
né? E ele ficou com medo de transmitir a mensagem, achando que ele estava ali ou com alguma, sendo vítima de um espírito zombeteiro, ou que era um animismo, porque ele falou, olha, eu estou até sem gente falar, mas o espírito está me dizendo para dar essa mensagem, porque a mensagem é para o Tarzan. Então, ele estava com medo de passar uma mensagem, falar para o público que era uma mensagem para o Tarzan. Na hora, Jerônimo Mendonça sabia que era para ele. E esse espírito disse que estava se iniciando o calvário dele, que ele se preparasse. Ele ia passar por muita dor, muitas dificuldades. E dito e feito, Jerônimo Mendonça, ele viveu numa cama, né? Ele viveu numa cama, ele perdeu os movimentos, ele tinha hemorragias, problema na vista, enfim, a angina também sofreu com angina. E ele perdeu a alegria de viver. Assistam, assistam as palestras dele, todas bem-humorado, contando piadas, rindo dele próprio, da própria condição. Ele ia carregado, ele ia com uma maca, ele falava no microfone deitado numa maca. Ele não parou de trabalhar, ele não ficou se queixando dentro de casa. Ele conta histórias fantásticas. Ele disse que ele passava, né, para fazer palestras e iam levando ele no carro, daqui para lá, daqui para lá. Um dia o guarda parou, eles estavam acima da velocidade permitida. E aí quem estava dirigindo o carro falou: seu guarda, olha só, estou levando esse moço, está passando muito mal, vou levando para o hospital. Esse moço, querendo justificar, contando uma mentira para o policial, né? E o policial falou assim: esse daí já é mais conhecido que você está levando ele para o hospital, ele passa isso aqui nessa estrada de cá para lá, mais do que todo mundo. A mãe de Jerônimo Mendonça falava: meu filho, olha como é que é a vida, estou até começando a acreditar no espiritismo, porque de todos os meus filhos, você é o único que não anda, é o único que não para em casa. Olha a alegria dele contar todas essas histórias, rindo dele próprio. Então, isso é resignação. Você passa pela dor, mas seu coração diz sim. Você não perde a alegria de viver. Você entende, você já tem entendimento que você está passando por aquilo e que é porque Deus achou que é o melhor para você. Né? É um aprendizado que é por pouco tempo. E tudo vai acabar. Um dia tudo acaba. A dor acaba para todos nós. Sempre. Quando a gente já cumpriu o que precisava, aprendeu a lição ou transmitiu a lição, porque eu tenho para mim que, né, no caso de Jerônimo Mendonça e de Chico Xavier, aquelas dores não eram expiação, né? Eles eram sim missionários nos ensinando a passar pela dor. Né? A dor veio para eles mais como uma ferramenta para que eles ensinassem a gente a também passar pela dor do que para que eles próprios aprendessem. Mas, enfim, acabou, eles estavam aí, servis a Deus, a vontade de Deus. Se é para eu ser veículo de ensinamento, que seja feita a vossa vontade. E nós temos que fazer o mesmo. Seja para o nosso aprendizado ou para o aprendizado do outro, ou para que a gente progrida, seja feita a vossa vontade. Sempre. E a gente não tem o hábito, né, de realmente aceitar as dores, que no nosso caso, venhamos e convenhamos, né, são fruto do nosso próprio erro do passado, das dores que nós infligimos a outros, né, é culpa do nosso próprio passado criminoso. Né? Nós temos uma música que a gente canta muito no centro espírita que eu frequento, a Casa Eurípides Barçanufo, aqui de Pindamonhangaba, chama-se Aceitação, e que diz exatamente isso, é muito linda. Ó, eu não canto, né? Não canto bem, mas vou até me arriscar aqui a cantar um pouquinho para vocês. É algo curtinho, prometo que eu vou, os ouvidos de vocês, eu vou respeitar os ouvidos de vocês. Mas diz assim, né? Essa canção que vamos cantar para mostrar nossa gratidão, há de levar a quem escutar as vibrações de um coração que, que recebendo do céu tanto amor, quanto se pode na terra esperar, vem transmitir aos filhos da dor este conselho de tudo aceitar. Plante e colha, eis uma lei tão clara que rege a vida. Quem colhe espinhos não chore, nem acredite sua desdita a Deus assim.
aceita, pois a revolta faz luta perdida. Tome seu fardo e ore, pois os espinhos são teus. É isso, né? O coração tem que aceitar. O coração aceitar alegremente, porque os espinhos são nossos. Cada um tem a cruz que merece, no tamanho exatinho para si. E a revolta faz luta perdida. A gente não quer sair daqui e ter que tornar um mundo de provas e expiações, passar pela dor de novo. Então a gente tem que, de uma vez por todas, aceitar. Aceita que dói menos. Aceita com alegria. Veja a alegria no resto. Nós temos inúmeros exemplos aí, vídeos maravilhosos de pessoas que não têm os braços, não têm as pernas, e são ativos, e dão graças a Deus, e são alegres, e são felizes, que dão palestras, que estão trabalhando. Né? Eu poderia passar aqui inúmeros vídeos maravilhosos de pessoas que nos ensinam a superação. Né? E aí a gente aprende que a resignação, né? Já finalizando aqui, que o meu tempo já está se acabando, resignação, a gente tem que ter esse cuidado, o único cuidado, não é sinônimo de acomodação. Resignação não é acomodar-se. Resignação tem que ser dinâmica. Como aqui está dizendo na mensagem. São virtudes ativas. Ativas, não são passivas, não. Vai ficar, tá bom, eu aceito. Vou ficar aqui, já que eu estou doente, eu vou ficar aqui na cama mesmo. Já que eu tenho essa deficiência, eu não vou fazer nada mesmo, eu vou aceitar. Não. Ativa. Tem jeito? Vou tentar. Eu estou com dor? Vou tomar um remédio. Eu estou com alguma doença? Eu vou procurar um médico. Tudo que está ao meu alcance eu vou fazer para vencer, né? Para me sentir melhor. Mas sem revolta, sem, né, impropérios, sem reclamações, sem reclamar com Deus, né? Sem trazer mais dor para as pessoas que estão à minha volta, sem tornar a vida dos outros um inferno para convivendo comigo que estou passando por dificuldade. Não. Eu vou ser o menor fardo possível para as pessoas, vou tentar passar da melhor maneira pelas minhas provas, fazendo. Dinamismo. Né? Espírita é sempre alguém alegre, dinâmico, trabalhando. Né? Né? Jesus, quem disse que meu pai trabalha e eu também, nós também temos que trabalhar. Chico Xavier falou que, olha, que a música do espírita cristão era aquela, né, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Esse é o nosso hino, é o hino do espírita cristão. Então a gente tem que, ó, pegar na foice mesmo, trabalhar, suar a camisa, dar todo o nosso melhor para vencer, porque a gente também tem que saber, né, que a lei de causa e efeito ela funciona dos dois lados. Né? O mal que a gente planta, a gente colhe, mas o bem que a gente planta, que a gente semeia, a gente também colhe. Então sempre tem como melhorar as coisas. Ninguém veio aqui, não existe determinismo. Quantos casos nós temos aí de pessoas que tinham que passar, veio no projeto reencarnatório, né, com uma certa expiação, mas por seus méritos eles tiveram ou a expiação abrandada, né, ou mesmo cancelada. Acho que Bezerra de Menezes que também dizia, né, que é da lei, se a justiça divina vem nos procurar e nos encontra no trabalho ao semelhante, a dívida é suspensa. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos correr, vamos fazer o melhor de nós para a gente semear o bem, para que a gente possa também plantar o bem. Se ainda assim a gente tiver que passar pelas dores, pelos sofrimentos, mesmo que a gente faça todo o esforço para vencer essas dificuldades, a gente veja que ainda assim não foi possível, mesmo diante de todos os esforços, a gente tem que passar por elas, que a gente passe com um sorriso, para que a gente possa realmente aprender de uma vez por toda com as dificuldades, a gente possa vencer e mudar de página, para que a gente não venha repetir de novo todas a mesma história, ler o mesmo livro, não que a gente possa mudar de livro, mudar de página, passar para outra fase da história da nossa vida, na nossa próxima encarnação.
E agora, finalizando de verdade mesmo, agora eu prometo é a última, eu vou ler aqui para vocês, né? Uma mensagem belíssima de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e chama-se Tudo Passa. Né? Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Que lição mais maravilhosa, né? Essa mensagem Chico trouxe, né? Emmanuel trouxe para Chico, quando Chico estava num dia de muita dificuldade, e ele pediu para Emmanuel que conseguisse uma mensagem de Maria para ele, de Maria Santíssima para ele. E Emmanuel voltou com a mensagem. Falou: Chico, eu trouxe a mensagem que você me pediu de Maria. Chico então pegou um papelzinho, pegou o lápis e falou: vou tomar nota de cada palavra. E Emmanuel então disse: anote então. E a mensagem era: isso também passará. Chico, só isso? Só isso. E Chico tinha, né, essa frase na cabeceira da sua cama. Isso também passará. Os dias de alegria, quando a gente estiver muito eufórico, muito feliz, a gente saiba que eles também vão passar. Vai vir os dias de tristeza. Mas quando a gente estiver nos dias de tristeza, que a gente saiba que eles também passarão. Né? Passarão. E se eles vão passar, para que a gente vai esmorecer, vai sofrer, vai resmungar, vai se chatear, só nos dificulta. Se tem que passar, passemos bem. Porque só tem esses dois caminhos. O que se a gente tem que passar está ali, a dificuldade está posta. Nós temos duas saídas: passar felizes ou passar infelizes. Vai passar do mesmo jeito, não é? Vai passar do mesmo jeito. Quando a gente passa com alegria no coração, com confiança em Deus, com fé no futuro, a gente se liga a outra, uma faixa vibracional mais elevada dos espíritos de luz, e a gente encontra então suporte, inspiração, para a gente ter coragem para passar com mais facilidade pelas dores. Quando a gente passa, né, na dor, na desesperação, na revolta, na reclamação, a gente se coloca numa faixa vibracional mais baixa e se liga a espíritos sofredores também, e dificultam ainda mais a gente passar pelas dificuldades. Então, a gente que já tem conhecimento, né, do espiritismo, que a gente se lembre disso, nesses momentos, e que a gente sempre tenha fé, fé em Deus, a fé no futuro, vão ser as ferramentas mais importantes para que a gente consiga passar, então, pelas dores e pelo sofrimento com um sorriso no rosto, né, ligado e com faixas mais altas de vibração. E espero, então, que a nossa noite tenha sido proveitosa para todos nós, que essa mensagem tão maravilhosa tenha feito cada um de nós refletir bastante, e que essa semana seja de muita luz,
muita alegria para todos nós. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.